Esse é o Arquicast número 145, meu nome é Adilson, e a gente resolveu se juntar para gravar um episódio ao vivo não só presencialmente, mas também para as câmeras, para essas várias câmeras aqui, isso aqui parece um estúdio, para comemorar os 5 anos. A gente fez 5 anos agora em julho, e a gente se reuniu para fazer uma espécie de retrospectiva, para saber o que a gente fez até esses 5 anos e também para saber o que aconteceu nesses 5 anos, não só no Brasil, mas no mundo também. Vai ser uma espécie de Globo Repórter retrospectiva, né? Isso aí, Sérgio Chapelin. Exatamente. Bom, vocês puderam perceber aqui que quem está comigo, Lili. Tudo bom, Lili? Tudo bem, meus parabéns, todo mundo. 5 Saúde, anos. sim, Hoje saúde. nós estamos em casa, Saúde. literalmente, estreando um monte de coisa. Feliz, vamos que vamos. Isso aí. Tá o Rafael aqui comigo também. Tudo E a Rafa? bem, beleza, joia, patrocínio da Heineken, brincadeira, né? Não, tá? Vai que rola, vai que rola. Vai que rola. É. A Lili foi responsável por fazer essa pauta aqui pra gente. Então, não só a Lili, né, mas a gente ajudou a elaborar e a pensar em várias coisas que a gente fez durante esses 5 anos. Primeiro, a gente juntou o que a gente tinha de fatos importantes nesses 5 anos. A gente juntou também, inclusive paradas musicais, a gente pegou, mas a gente não conhece nada. Impressionante como as paradas musicais são completamente... Eu, por exemplo, não sei o que estava rolando nesses últimos anos nas paradas. Além dos filmes, né? A gente pegou um pouco de cultura pop, pegou um pouco de música, a gente pegou um monte de coisa, né? Pra gente dar uma passada, né, nos programas que a gente fez ano a ano, né? Essa é a ideia. Para comemorar os 5 anos, né, meio fazendo uma retrospectiva do que a gente, né, gerou de conteúdo e fazer um paralelo o que estava rolando no ano, né, para ver se faz sentido. Na verdade, a gente não sabe. Sim. Nós vamos ver aqui agora. Testar aqui agora. Pode ser totalmente desconexo, mas se verdade. tudo der certo, vai haver alguma conexão mais cedo ou mais tarde, né? Agora eu entendo porque que o Faustão tinha aquele papelzinho pequeno, para não aparecer. A gente tá mexendo nas folhas aqui, vocês devem estar chulé. É verdade, pode estar com o... Faustão, um dia a gente chega lá. Mas o Faustão tem 45 assistentes de palco também, né? Porque aquele papelzinho ele tem que ter muitos dele, né? É verdade, eu valorizo ele mais, porque não dá para enxergar nada naquilo também, não. Então, mas aí a gente fez, começando então 2016, foi quando os meninos estrearam, né? O Arquicast, em julho de 2016. Eu ainda não fazia parte, né? A galera já sabe, a gente fala sobre isso, mas... Apareci logo no 3º episódio, não foi? Terceiro episódio. Terceiro episódio, falando sobre cidade, foi ótimo. E depois, não sei em qual, aí eu já... O 17º. 17º, já entrei aí para o time, para a família total. Mas o primeiro que eles fizeram foi julho de 2016 e foi sobre o arquiteto na história. Sim. Qual que era a ideia? Uma coisa mais ampla mesmo que vocês queriam? Na verdade, a gente já falou isso várias vezes, né? Foi quando a gente a gente gravou esse episódio em 2015, na verdade. É verdade. Ficou gravado um ano e na gaveta, né? Aí eu não lembro, de fato, assim, eu não lembro quando a gente falou assim, vamos soltar, né? Vocês não chegaram a regravar nada? Não, foi gravamos o do jeito mesmo. que ficou. Eu acho que foi mais os trâmites de, assim, fazer a hospedagem, montar o site, aquelas coisas assim que a gente foi empurrando. Que em 2016 a gente fez e era para ser um bate-papo muito mais, assim, de brincadeira, né? Tinha muita piadinha, né? Eu fiz umas 50 piadinhas no episódio. Hoje ele faz 10, né? Hoje faz ele 10, fez 50. Mas a ideia era né, juntar uns amigos, assim, e conversar sobre arquitetura. É engraçado que eu lembro dos 4 primeiros episódios que a gente gravou e eu acho que a gente... Pelo menos assim, na minha cabeça, a gente tinha 4 episódios prontos, mas eu não lembro como é que foi depois. Assim, eu sei que na minha cabeça, a gente tinha 4 prontos e aí a gente lançou quando tinha esses 4 prontos. Entendi. Será? Pode fazer. Ou foi depois da entrevista? Eu realmente não lembro. Assim. Mas esses 3 outros já foi em 2016 ou isso tudo era não, lá isso em foi 2015? depois. A gente tinha um primeiro episódio gravado. E aí, os outros 3 a gente gravou antes de realmente lançar o site. Tá, acho que foi uma história dessa. Deve ser porque o Adilson é um cara precavido, ele não ia soltar um site com um episódio só. gravado. Não, e eu fiquei... E esse tempo de gravação do primeiro e lançamento, o Rafa
toda hora me cutucando. Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer? E isso continua sendo assim, o Rafael, que tem a galera pra frente. Tem Mas ideia? Como tem ideia esse menino? Tem muita ideia. O difícil é fazer, né, Eduardo? Exato. Mas assim, eu lembro que daí a gente teve a oportunidade, o Demetri, né, saudoso Demetri. Abraço pra Cláudia, que é a nossa ouvinte aí também. Veio fazer uma palestra aqui na nossa cidade, Juiz de Fora, pra quem não sabe, quem tá chegando hoje aí, né? É bem possível que esteja alguém vendo pela primeira vez hoje. É verdade. E aí a gente deu uma carona pra ele até a rodoviária, o nosso amigo Felga fez um caminho mais longo pra gente poder ir conversando, a gente gravou essa conversa no carro, aí o Adilson teve um trabalhão pra editar, tirar ruído e tal. Eu acho que foi na entrevista que a gente animou, assim, de vamos lançar. Acho que quando a entrevista estava pronta, a gente lançou primeiro, lançamos a entrevista. E aí logo depois a Lili, né, colega de trabalho, vamos gravar. Aí foi você e o Álvaro, né, que participaram do episódio. Foi o Álvaro? Eu não me lembro. Acho que foi o Álvaro. É. E aí, assim, a gente tava tudo em casa, né? A gente não... Aí o quarto episódio que a gente falou sobre habitação era com 2 amigos. Então, assim, esse primeiro ano foi muito assim, da gente fazer com pessoas que estavam próximas da gente, né? Mas, ao mesmo tempo, buscar a oportunidade de pessoas que vinham nos visitar. Aí, no caso, o Demetri e depois o Vitor Próspero, né? Que é um arquiteto do SPBR. Vinha nos visitar, assim, fazer palestra na Isso, faculdade. não, receber de em casa, aula, tá, né? Desculpa, né? Eu aproveitei o Nos visitar. Vitor no final de semana que ele foi lá em casa e fiz uma entrevista com ele. E a do Vitor também foi uma entrevista. Ele deu a palestra, depois a palestra a gente pegou ele no corredor, entrando numa salinha lá com um gravador, né? Sim, fizemos um bate-papo. desesperado. Desesperado, um bate-papo. E foi super legal. O Vitor foi super Super gentil com a gente. gentil e tal. O Vitor, né? É arquiteto lá do SPBR, né? Não, e é legal, assim, que nos primeiros 6 meses, né, que como começou em julho, né, nossa retrospectiva 2016 é de 6 meses, né, é rápida. Vocês conseguiram entrevistar, né, assim, aí nós conseguimos entrevistar 2 grandes nomes já, né, e não é ninguém, né, assim, uma coisa... Continuamos ninguém. Nada, agora somos referência aí na produção de podcast, no conteúdo, como não, né? Temos muito mais gente aí agora comparando, né? E também, não sei se por acaso, assim, ou se já alguma coisa mais programada, já tem nesses 6 meses algumas ideias que depois viraram séries, né? Verdade. Do Arquicast, a gente já teve episódios sobre cinema, né? Isso. O primeiro de cinema foi o Blade Runner, né? O original, né? Isso. Sim. Foi original, né? Foi Sim, original. Uma série também de debate sobre artigos, né? Da gente pegar artigos normalmente que trazem tópicos ou temas assim mais amplos para poder trabalhar. Então, por exemplo, 101 coisas que não aprendi na faculdade, né? A entrevista, que virou uma série, a gente, né, também faz agora. E um podcast de perfil, a gente está chamando aqui de perfil, que é quando você pega um arquiteto e fala sobre ele, né? Faz um trabalho sobre ele, que é uma coisa que deu super certo, né? Assim, a gente tem programas maravilhosos nesse sentido. E o primeiro foi do Oscar Niemeyer, que não tinha como não ser. E assim, é um episódio muito doido, porque assim, na época a gente tinha o podcast como um hobby, ainda é pra gente também um hobby, acho que por isso que a gente faz assim com muito prazer, né? Porque às vezes quando as coisas viram trabalho, né? O prazer vai indo embora. E a gente lembra, a gente não pesquisou tanto assim para fazer, a gente foi falando muito mais das experiências pessoais com o Niemeyer, de contato com a obra dele. Quem que estava no cast do Foi o Niemeyer? Wagner Rufino. Wagner Rufino. Também participou de outros. E aí você está falando dessa questão do artigo, né? É um artigo do ArcDaily, né? Que a gente pegou, do 101 coisa. E assim, na época, né? Na verdade, a gente fez uma oposição de um artigo ou de um livro que falava de 101 coisas que aprendi na faculdade. Isso. A gente fez uma coisa, a gente botou um não aí. Pois é, eu não lembro se não é nosso mesmo. Eu achava que era de um Não é artigo nosso. irônico satirizando o livro. Cara, não era acho que isso? tem que pesquisar. A gente tem que pesquisar, a gente tem que olhar mesmo. Mas é um episódio super engraçado também, né? E aí a gente separou também, assim, né, no ano de 2016, alguns fatos importantes, por exemplo. Foi o ano de morte da Zaha Hadid, né? E a gente não tem um episódio de perfil Zaha Hadid, né? A gente tem o do Patrick Schumacher, que foi da polêmica do Patrick Schumacher. Sim, Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho Depois dele. Que acho que é chegando lá, a gente fala, 2017, se bobear aqui, né? Não sei, é mais pra frente, eu acho, né? Mas é um ano de morte, né, da Zaha Hadid, foi no início do ano, né? A Bienal de Veneza, né, era um ano da Bienal, a 15ª Bienal, o curador brasileiro foi
do Pavilhão Brasileiro foi o Washington Fajardo, né? Que hoje a gente já conversou com ele também. E hoje é secretário de urbanismo, no Rio, no Rio. Teve os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ano bom. Nossa. Mês bom. Eu não sei nem se o ano foi bom. Eu não fui, era muito caro. Você não foi nada? Nossa, mas eu comprei um ano antes, eu vim pagando as coisas todas, fiz o negócio direito. Endividado até 2021. Porque era um drama para comprar também, você conseguia... eles abriam, vendiam, era difícil de fazer a seleção na internet, mas foi um investimento praticamente. Eu lembro que... Sabe o que foi legal, que eu lembro, falando de Olimpíada, que tiveram as Paralimpíadas. E as Paralimpíadas tinham um ingresso super acessível. Aí eu lembro que não foi tanta gente para a Olimpíada que eu conhecia, mas para a Paralimpíada foi muita gente. E aí isso foi bem legal. Né? Foi logo depois, assim, não sei se nem um mês depois, como agora. A gente está gravando isso aqui no início de agosto, daqui a pouco vai ter Paralimpíadas. E eu lembro de ter essa questão da Paralimpíada, assim, o ingresso é mais barato, era mais fácil você conseguir. Aí eu lembro de até ter um amigo meu que foi assim, enfim, a gente mora perto do Rio de Janeiro, então a gente tem esse privilégio, né, de estar perto e poder ir lá, fazer um bate-volta e visitar. Enfim. Não, nossa, e tudo deu certo no Rio, assim, foi uma ilusãozinha ali de um mês, mas assim, foi bom. Pois é, olhando com distanciamento, né, 5 anos depois, é interessante. E é um paralelo aí com Tóquio, né? A gente até recentemente fez aí uma postagem lá no Instagram que falava um pouquinho desses modelos de investimento. E na época, quando a gente recebe isso tudo, a gente fica meio aéreo, assim, sem saber. Eu me lembro que lá estudávamos no ProUB, né? Que é um programa de pós-graduação em urbanismo. Me lembro que naquela época o pessoal já questionava, falou, pô, gente, vai ter grandes eventos aqui no Brasil, tal. A gente não está discutindo nada, não tinha nenhum seminário sobre isso. Verdade. Eu me lembro distante, que isso né? eu me lembro assim que isso nitidamente assim que estávamos totalmente distantes, né, da discussão e de fato porque eu acho que do evento mesmo e causa essa ebulição e tal, e o país estava em ebulição também em 2016, uma série de outras coisas que aconteceram. Verdade. E é interessante que, só falando um pouquinho do nosso ponto de vista do programa, era também uma válvula de escape nossa também, né, para os problemas, discussões que estavam acontecendo esse período, né? Não, e tem um negócio que é legal, que nesse primeiro ano, como foi um baita teste, né, que a gente fez, a gente foi para uma pegada um pouco muito mais de entretenimento, certeza, de não ter muita pauta, de não estar muito organizado, mas isso não freestyle, né? É um pouco freestyle, mas sem necessariamente ser uma coisa ruim. A gente falou assim, vamos ver como é que funciona, vamos ver como é que, por exemplo, se eu consigo desembolar a ideia, ou se o Rafa consegue desembolar. E aí a gente começou a consolidar, assim, sempre chamar alguém para ajudar na discussão. E a gente participava muito mais do que hoje a gente participa. A gente participava muito mais, a gente falava muito mais. Agora a gente brinca que a gente chama convidado para que a gente não precise ficar falando muita borracha, né? Não, porque também eu acho que assim, os temas, por exemplo, os temas eram tipo os desertores peronomútil. Isso é da galera que abandonou a faculdade, isso, né? Saiu da faculdade. São temas que tem muita coisa aqui que é muita experiência pessoal também, né? Aí você consegue contribuir mais, né? Chega uma hora que deixa de ser. Vida de estagiário, esse episódio é muito engraçado. Vida de estagiário, né? Assim, tem isso também, né? Esse episódio é muito engraçado, a convidada deu vários problemas, né? Foi vários problemas na gravação, lembra que ela tentava explicar, caía a gravação, no final a gente comemorou. Nessa época ainda a gente tinha tempo de edição, né, que permitia colocar aquelas gagzinhas no final, que de vez em quando, até agora, alguns episódios vêm aparecendo, né? No final do episódio tinha uma sanfoninha lá, né, uma buzininha. Era tão legal, por que a gente não faz mais isso? Que nos erros de gravação a gente colocava. Na verdade, a gente não tem muito erro de gravação, porque a gente ficou mais expert. Exatamente. Justamente porque a gente ficou mais craque de fazer. É verdade. A gente errava muito na hora de falar, na hora de, sei lá, falar qualquer coisa que não tinha base. Você não, corta isso e tal. Aí a gente deixava, não que a gente não se divirta hoje, porque parece que a gente não se diverte, mas a gente erra muito menos. A gente a gente gravava 2 horas e meia para ter um podcast de 1 hora. Hoje a gente tá muito craque. Assim, modestamente falando. É verdade. Modéstia à parte, a gente hoje consegue gravar 1h20 e ter 1 hora de episódio que, poxa, a gente aproveita muito bem o tempo. É verdade. Isso é uma coisa que... Agora a gente está deixando o erro
tá deixando eu, acho que tá mais à vontade, né? Aquilo que antes parecia Verdade, erro, que pedia para sair, agora a gente já também deixa ficar. Exatamente. Né? A gente também nunca imaginava que quando a gente começou esse projeto que ele ganharia esse tamanho, né? Se tornou importante nas nossas vidas. E é legal fazer esse episódio também olhando para trás, que ajuda a gente a compreender, né, essa maturidade e que é natural que o programa também vai se adaptando não só a nossa forma de fazer, né, mas também como a audiência vai dando feedback, né? Sim. Então, aqui a gente não tinha muito feedback, a gente quase não tinha rede social, né? Não tinha, era muito feedback ainda por e-mail, coisa que tem menos hoje, né? Então, verdade. a gente percebeu também uma mudança eu já tô parece que eu fui lá pro final, né? A gente vai fazer um balanço, mas é interessante porque o primeiro ano, esses 6 primeiros meses aí, ele foi um piloto que testou de tudo e tudo que foi plantado aí brotou, né? Nasceu, floresceu. Uma curiosidade, até hoje o primeiro episódio nosso é o mais ouvido. Que é o Arquiteto na História. O Arquiteto né? na História. Que tem o fator, claro, de ser... quando as pessoas descobrem o programa, vão lá no primeiro, e tem também pelo fato de que tá há mais tempo, né? Que é aquele fenômeno Mais lá tempo da disponível, da né? cauda longa, né? E Tudo que vai engraçado, ficar- eu ouvi uns pedaços esses dias, e, cara, até que tá bem azeitado, mesmo naquela época. Eu não gosto, assim, quando a gente se vê com muito tempo pra trás, a gente fica com aquela, não, muito bom. coitadinho, nossa, vai ser tão mal isso aqui. Não que a gente faça bem hoje, mas a gente é muito melhor, a gente fica muito mais à vontade com o microfone, né? Sim. Pra falar. Não, porque às vezes você foi com a expectativa tão baixa também, né? Que eu te surpreendeu também, né? Você Sim, já vai sim. crítico em cima, Exato. né? Mas só para porque a gente vai fazer isso em todos os anos, falar da questão da cultura pop, só para a galera... a gente não conhece, mas né, várias pessoas conhecem as músicas mais tocadas, né, que a gente pegou no Brasil, é a tal da Work, da Rihanna. Faço a menor ideia do que seja no Brasil. No mundo, One Dance, Wizkid e Kyla, a música mais tocada no ano, de acordo eu não com, faço ideia sei lá, de deve que ser acho que música é Spotify, que eu tirei, não sei se pode falar, mas acho que Pode. não pode. Os melhores filmes, aí é pelo Oscar, quem ganha, os indicados e os vencedores, né? Foi o Spotlight, Segredos Revelados, né? Que ganhou. Tava um bom ano, cheio de filme bom. E as séries, né? As séries é bom porque acho que talvez marca mais o ano pra gente, né? Sim. A Game of Thrones ganhou, né? Lá o Emmy, né? E a VIP de comédia, que é um nunca vi. espetáculo. É legal? Não? Eu acho fantástico. É A com mulher é a- engraçada demais. Esqueci o nome dela, Dreyfus. Julia Dreyfus. Que E fez- tem Homeland que também, que fez é uma Seinfeld. série muito legal também. Mas Homeland também foi tanto tempo, né, que eu já não sei É, se ela era, não sei de que ano que ela era, assim, né? Ela tá aqui figurando como indicada, Como melhores né? séries, né? Mas é tipo Game of Thrones também, tá todo ano tem Game of Thrones e Homeland indicados aqui. Né? Sim. Passar por 2016, viramos a página? Viramos a página. Vocês veem que a gente tem colinha, né? Tem várias colinhas A aqui. gente tinha que arranjar um caçulinha aqui pra tocar o teclado. Cara. Nossa. A gente pode pôr, depois, quando a gente for aprimorando, colocar Um tecladinho Um de vinheta. teclado embaixo da alguma mesa, coisa né? que a gente pra possa trocar. soltar de som, assim, né? Não sei. Sim. 2017, a gente podia falar um pouco da nossa trajetória de episódios. Bom, aqui como a gente tem um ano inteiro aqui para analisar, a gente tem alguns episódios legais, que é a Treta Arquitetura e Engenharia, que nem deu treta. Foi bem legal, foi bem interessante, porque um falou, não, mas você tem que colaborar, e ficou nessa vibe de colaborativa mesmo. Não rolou treta Mas necessariamente. porque a ideia era que tivesse uma treta? Não, na verdade era para discutir o papel de cada profissão e assim, se há algum culpado ou se há realmente uma rixa entre essas profissões. Entendi. Na verdade, a gente percebeu, não, a gente já sabia, mas a gente queria meio que trazer um pouco à luz, assim, quais eram as principais queixas ou questões que cada profissão tinha uma com a outra. Na verdade, a gente viu que assim, não, mas é isso mesmo. É isso aí. Mas foi legal, foi legal porque a gente viu que não tem jeito, há essa interdependência. Mas foi um engenheiro? Foram dois engenheiros. né? Foi a dupla sertaneja Simone e Simara. Simone e Simone e Simara. Simara. Ah, mentira. Sim, É. É verdade? é verdade.
Muito bom. Senhor, não pode isso. Convidados e tal, so sorry, né? Mas é engraçado. Isso deve acontecer com outras pessoas também. Mas então já foi um ano inteiro, e os episódios eram quinzenais, né? Então um total aí de 26 episódios. 4 entrevistas, 3 de cinema, 2 de livros clássicos, né? Que acho que não apareceu no primeiro ano. Acho que nasceu aqui, né? Não apareceu. É o primeiro que é o Mote Vida de Grandes Cidades, né? Da Jane Jacobs. É um bom começo para Sim, série de livros clássicos. E 2 perfis, né? Que a gente pegou um pouco mais leve, que foi o episódio do Bis, que também é um episódio bem ouvido. E o episódio do Bis e qual mais? O Patrick Schumacher. Que não foi bem um perfil, mas era mais mais sobre a polêmica da fala dele, né? Só para explicar, o Patrick Schumacher ele foi fazer uma palestra, não estou lembrado onde, mas que ele levantou algumas questões que na hora da palestra todo mundo assim ouve vaia para ele. E aí a gente foi pegar o texto que ele falou. A gente achou que a gente ia descascar o Patrick Schumacher, mas assim, a gente falou, não, peraí, se a gente parar pra pensar, ele tem certa razão em algumas coisas que ele falou. E o episódio todo a gente achou que realmente ia ser realmente alguma coisa que a gente discordasse muito. Mas a gente falou, não, peraí, depois que ele escreveu isso, não, ele tem razão em certas coisas. Com quem que foi esse episódio? O lance é que o próprio escritório fez uma carta de repúdio, né? Soltou uma nota falando que ia contra tudo que a fundadora do escritório pensava e tal. E é legal, né? Essa visão distinta de mundo dentro de uma mesma empresa, né? Assim, Sim. São sócios ali e tal, e tornar isso público, isso fazer parte uma espécie de transparência da posição da empresa e tal. E eu lembro, assim... Não curioso. Eu depois nunca mais li sobre o assunto, curiosamente, nunca mais pesquisei, e tenho vontade de escutar de novo e ler de novo, porque... É porque acontece que não foi... A gente não concordou com tudo, mas tinha coisas lá que ele realmente tinha razão. Eu confesso que eu não lembro, não, de tudo, assim. Todo ano, na verdade, assim, né, quando você vai ver, né, quando eu estava fazendo a pauta e pesquisando essas, tipo, retrospectiva mesmo, é muito desgraça, né, também. Você só vê, só fica ali, né, aquela coisa mais intensa, né. Mas começou aqui no Brasil, foi louco, assim, começou com aquela rebelião nos presídios em Manaus, foi uma coisa que durou um tempão, né, não sei se vocês lembram, Lembro. né. Prisão do Ike Batista, logo depois das Olimpíadas do Rio, você tinha Cabral, Rosinha e Garotinho na cadeia, assim, do Rio de Janeiro pós-Olimpíada, é uma coisa assim louca, né? Assim, mas a gente não estava tão bom ano passado, né? Aquela coisa, entre aspas, né? O Trump nos tirando, né, os Estados Unidos do Acordo de Paris, que foi outra polêmica, e foi um ano para o clima, e de 2017 para cá vem ficando cada vez mais intenso. Né? Quer dizer, acho que sempre foi, mas nas pautas eu percebi isso também. Foi o ano de incêndios, né, assim, para tudo quanto é lugar, Portugal, Califórnia, aqueles incêndios absurdos, e aquela torre residencial em Londres, lembram que pegou fogo nela toda, assim, então... Várias questões assim, né, quentes aí no ano, né? Eu tô vendo aqui um fato legal, que teve aquela confusão do Oscar. Chamaram o filme, que era La La Land, para ganhar, só que aí na hora o diretor não sei se foi o diretor ou o produtor, ele viu lá que estava errado. Eles chamaram, não foi a gente que ganhou. Ele falou, não, isso não é brincadeira, não foi a gente que ganhou. Não, não era o Warren Beatty que estava apresentando, foi ele que fez não foi ele que errou? Acho que foi, né? Na verdade, assim, foi ele que errou, mas eu não sei exatamente se foi realmente culpa dele só. Entendi. Mas rolou uma confusão. Foi estranho. Acabou que a gente também pulou, mas o impeachment foi 2016, né? Foi 2016. Acabamos passando, pulamos, porque em 2017 também veio uma série de coisas em consequência aí. Sem dúvida, né? Então foi um ano de anos de abalos aí da uma economia, instabilidade absoluta, né? De lá até hoje não passou muito. Não. Na verdade, se a gente fosse voltar lá atrás, a gente voltar... Foi 2017 foi também um dos escândalos de assédio sexual nos Estados Unidos. O Kevin Spacey, por exemplo, sai da série por causa disso. Nossa, é verdade. Né? Kevin Spacey Furacão Irma nos Estados Unidos, aquela loucura também, né? E os furacões também todo ano tem, né? Agora, loucura demais, né?
E aqui no Brasil também foi, assim, ao mesmo tempo, no mundo das artes, foi um ano também intenso, assim, por um lado positivo, porque teve grandes exposições maravilhosas de artistas brasileiros, assim, no mundo, em grandes exposições mesmo, tipo a Tarsila do Amaral, Cildo Meirelles na Tate Modern, a Tarsila no MoMA. Foi uma coisa para o mundo das artes, aparentemente também acima da média, né? Não sei por qual, que tempestade perfeita foi essa, mas assim, foi acima do normal. E aqui no Brasil, aquela censura às exposições, né? No Queer Museum, Queer Museum, né? Queer Museum. Queer Museu em Porto Alegre, né? Ou seja, na contramão da brincadeira toda. 2017 foi o ápice aí do WhatsApp, né? O início daquela máquina, e isso tudo veio né? Essa coisa lá de Porto Alegre veio com isso também. Começou 2017 uma movimentação meio estranha, assim, né? Parece que a gente sabia o que ia acontecer. Em 2017, eu confesso que eu fico tentando me lembrar se foi um ano confuso, assim, eu não me lembro se uma coisa que chamou mais atenção, sabe? Para mim é tudo meio misturado ali. Para mim também. 2016, né? 2015, 2016. Isso porque a gente nem voltou um pouco lá atrás, mas só voltando também falando do cast, né? Era um período, assim, que hoje, olhando com distanciamento, era um período de muita bagunça, assim, a gente não sabia os rumos, né, como as coisas estavam indo, e foi pra gente, o cast, de fato, pra gente, foi uma válvula de escape pra poder ter um pouco de entretenimento, de hobby, porque as notícias eram só... Verdade. A energia estava tensa. A gente chegou até a ser uma questão assim, da gente conversar. Será que a gente traz, né, assim, muita polêmica para dentro do cast, ou vamos deixar o cast mais leve também, né? Uma coisa que a gente sempre se pergunta. Hoje em dia a gente está mais maduros, assim, né, no que faz sentido ou não para a gente trazer, mas antes também experimentando tudo ser uma questão, né? Agora, projetos importantes, né? Em 2017... Eu não sabia que eram o Sesc 24 de Maio, com a Maravilha, Instituto Moreira Salles, em São Paulo, 2 projetos maravilhosos em São Paulo. São os 2 aí de 2017, assim, legal. O Museu do Louvre, em Abu Dhabi, do Jean Nouvel também, né, dentro dos grandes projetos aí que a gente lembra, né? Quem é o Pritzker? O Pritzker foi o RCR. E que a gente fez um episódio sobre aí Pritzker. Que esse ano que começa, a gente... Não sei se esse ano, mas a gente começa a falar do Pritzker pelo prêmio do SCR. E a gente faz a gente conta um pouco da história do que era o Pritzker, né? Do que é o Pritzker. E aí o Bruno Sarmento participa com a gente para contar um pouco disso. Ele é um entusiasta do prêmio, estuda todo ano. Ele tem uma palestra que ele sempre dá, então a gente chamou ele para esse primeiro episódio. E a gente foi um mini retrospecto, né? E que também foi uma surpresa, né? Um escritório que poucos conheciam, né? Com uma outra... Foi muito surpresa, trabalho foi muito surpreendente. Colaborativo, assim. 2016 tinha sido o Aravena, né? Ou não? Não. Foi o Aravena. 2016 foi o Aravena, o Aravena. né? E legal desse ano também, que a gente entrevistou o Caio Dias. Bom, o Caio Dias, ele é dono, né? O sócio fundador da Projetar.org, e a gente entrevistou ele por conta da Projetar. E aí a gente ficou, assim, o papo rendeu, foi tão legal, assim, e o Caio também, super gente boa com a gente, que a gente depois foi chamando o Caio para participar mais com a gente, né? Ele de entrevistado virou membro do time, né, que a gente chama, né? Vamos chamar o time, né? A gente que sempre vem, né? Que vem com frequência. E Caio, que a gente nunca se viu pessoalmente, né? A gente gravamos vários episódios e a gente não se conhece. Tem 4 anos que a gente conversa com o Caio, mas todo esse tempo online. Mas a gente está programando um dia da gente se encontrar, ou dele vir aqui, ou da gente ir lá, para concretizar. Aí depois que a gente encontra, aí que... Deixa pra lá, vou falar isso não. Agora vai ser mais difícil, porque tá com o filhote pequeno, ou a gente vai lá, ou não. Vai ficar uns bons anos preso ali, né? Preso é ótimo, eu sou mãe de 2 filhos. Felicíssimo, é ótimo, mas esse início não é mole não, né? Não é mole não. Não é mole. Cada dia é melhor porque vai crescendo. Muito pequenininho Não, sem falar que os filhos da Lili e do Rafa cresceram com a gente também, né? É verdade. Joaquim participando de episódio, né? Do segundo episódio ele participa, ele fala uma palhinha lá e tal. Sim.
Meus filhos agora são quase adolescentes, então eles não querem participar de absolutamente nada, né? Estão em outra fase, né? Exatamente. Só você falou aí da Projetar.org e também do Pritzker também. Outros prêmios do ano foi o Paulo Mendes da Rocha ganha, né, a medalha do RIBA. Isso. O Instituto Tomiotaki, que hoje é nosso parceiro, né, também é o vencedor do prêmio Instituto Tomiotaki, é o Rosenbaum, com as moradias infantis. Que é um projeto maravilhoso, ganhou um monte de prêmio, né? E tem a medalha de ouro da UIA, que é o Toyo Ito. O que mais? Vocês me ajudam aí? Obra do ano, de países de língua portuguesa, da Casa da Mata, do estúdio MK7. Tem muito prêmio brasileiro, que é difícil, às vezes, de selecionar, porque são por categorias, né? Até quando eu estava fazendo, vamos pegar um único. Não tem, né? Você tem assim, muitos, são muitos. Você tem o melhor comercial, o melhor institucional, o melhor isso. Então, a gente começou com muitas, depois foi difícil de estabelecer qual que seria, assim, não, né? E uma curiosidade, o prêmio, ele não necessariamente ele retrata aquele ano, né? Porque o prêmio é daquele ano, mas ele retrata, às vezes, uma trajetória, não necessariamente da produção daquele ano. Mas é um indício, assim, do que mais ou menos o mundo, né, a curadoria de arquitetura e da cultura está pensando. E também pegamos as perdas, né? Jerry Lewis e Belchior. Já deu. E o Bauman, né? E o Bauman, sim, mas o Jerry Lewis. E Lili botou uma aqui de teoria da conspiração, hein? Teoria Zavascki, eu estranho, ministro Supremo no meio do relator da Lava Jato, no meio da bagunça. Eu sei lá. Bom, indo para 2018, primeiro falar do cast, né? Falar da nossa trajetória aqui. A gente teve 24 episódios, também ainda quinzenal, e aí a gente vai consolidando algumas coisas. Primeiro, a gente vai consolidando o Caio como um convidado importante. E a gente tem uma variedade grande, assim. A gente tem uma entrevista, a entrevista com o F-Studio, né? Que são locais aqui, né? São ex-alunos nossos, assim, foram pro Rio e ganharam o prêmio. Eles ganharam um prêmio por design de mobiliário, né? Com a estante, agora eu esqueci o nome. O F-Studio, né? O Fernando, o Felipe e a Flávia são umas gracinhas, estão super bem em São Paulo. É um escritório de arquitetura, né? Hoje eles têm mais obra, né? Eles estavam no Rio, agora estão em São Paulo. Já tem uns anos em São Paulo. Ganharam um prêmio de design importante, agora eu esqueci. Depois eu posso... daqui a pouco a gente... a gente procura, né? Teve um negócio legal esse ano, de 2018, que, além da gente, tiveram outros podcasts de arquitetura também fazendo conteúdo. E aí o que a gente fez? No meio do ano, a gente chamou alguns deles, eu acho que todos aceitaram participar. Todos vieram para conversar com a gente sobre fazer podcast de arquitetura. Aí vieram o Arquipapo, Arquitrama na época, Arqui2P, os podcasts da época que estavam fazendo conteúdo de arquitetura, a gente chamou para fazer um 50º episódio nosso. E foi tão bacana, foi tão legal, assim. Tinham muitos que estavam começando, né? Sim, alguns estavam começando, o Arquipapo começou mais ou menos junto com a gente, né? E foi bem divertido, assim, as histórias foram super engraçadas. Isso aí. Aqui, eles ganharam o prêmio da Casa Vogue Design de 2018, do ano da entrevista. Foi. A estante plana. Isso, que é essa aí da foto do fundo, que ela é maravilhosa. Mas eles são muito, muito bons. Merchan aqui pra eles total, porque eles merecem mesmo. Sou fã. Muito bom. Mas é porque é bom mesmo, eles são muito bons. E foi um ano, né, assim, entrando também, porque isso virou cast, né, pra gente. Assim, a pauta quente virou também uma série, não, mas assim, essa foi uma constante, nesse ano foi. É uma constante, assim, então a gente também sempre tenta, tem temas que acontecem, que surgem, né, que não tem como você não falar, né, assim, e foi um ano que duas das pautas foram em cima de tragédias, na verdade, né, com a cidade, né, com o nosso... a cultura, né, da arquitetura. Uma foi o incêndio no edifício, né, no edifício Wilton Paz de Almeida, e foi super interessante esse cast, né? Foi ótimo. Tinha uma questão da habitação. Foi que entrou uma discussão sobre habitação déficit, né? Porque não é só, a questão de ocupação, né, também. O nome do cast é bom, porque é edifício Wilton
Wilton Paes de Almeida, A Ponta do Iceberg. Sim. Realmente relata, porque o buraco é mais embaixo, né? Assim, na questão toda a questão por trás do que aconteceu, da tragédia. E o incêndio no Museu, cadê? Pedi? Museu Nacional. O incêndio no Museu Nacional, tudo no mesmo ano, perto, na verdade, né? Foram 2 debates aí, pauta aqui. Triste todos os dois, assim, né? Mas um ano marcado pra gente aqui no Brasil, né? E na arquitetura, marcado por essas duas questões. E também a gente continuou com aquela vibe, né? Assim, de confusão nacional no cenário político e tudo mais, né? Sim. Teve a intervenção federal lá no Rio de Janeiro, né? Assassinato da Marielle Franco, 2018, olha que loucura. Várias. O ápice lá daquela política do Trump, migratória, teve uma série de questões ali que foram confusas, assim. Sim. Né? O Brexit também, assim, confusas no sentido, assim, ter uma guinada, de uma mudança, né, do mundo, uma mudança de percepção de como que a organização social deveria seguir, né? Sim, sim. Então, e é um Trump já estava eleito, né? Assim, mas assim, colocando de fato em prática tudo aquilo que ele foi eleito para fazer, né? Eleição aqui no Brasil também, né? Do Bolsonaro. Lula foi preso nesse ano, né? Mas teve Copa do Mundo, gente. Nessa Copa do Mundo 2018 teve Copa. E que muita gente branca, não vai ter Copa, lembra? Né? Era uma bandeira que não tinha. Mas a Copa não foi aqui no Brasil, né? Você foi sabe, eu na acho também que foi na Rússia. Viajei. Essa bandeira do não vai ter Copa era de 2014. 2014, e aí só contextualizando que a gente começou em 2016, mas tudo começa de fato em 2013, né? Que sim. Aquela a questão da confusão estabilidade geral, até hoje, social e política. Ninguém entendeu né? o que foi aquilo lá. Não, e essa Copa de 2018, eu acho que ninguém também participou muito, assim, porque a de 2014 foi tão intensa. 7x1, né? 2014 foi 7x1. Foi 7x1, né? 2018 é por isso que eu quero esquecer, né? É por isso que eu quero esquecer. Foi 7x1. Foi legal a Copa. Eu tô lembrando aqui, eventualmente, da Copa. A Copa foi legal, mas não foi tão memorável, assim. Pelo menos pra mim, eu acho que pro time do Brasil também não. Pra mim. Pro time do Brasil foi. 7x1. 7x1, não, ninguém vai esquecer. 7x1 foi 2014, gente. Não. 2018 não foi 7x1. 7x1 foi no Mineirão. Não, foi no Mineirão. Gente, vocês estão doidos, gente. Você sabe muito. Olha só, 2014 foi no Brasil, 7x1 no Mineirão. Sério? Mesmo? Ué. 2018 foi. É que é tanto 7x1 que já esquece. Todo dia um 7x1. De novo, aquela coisa de comprar os ingressos. É tão difícil, tão caro que eu fui, mas eu fui naqueles jogos que não valia nada, sabe? Tipo, sei lá. Eu acho que 2018, então, deixa eu lembrar, foi contra a Holanda. Foi a França que ganhou. Ai, França. não, mas a gente perdeu da. Holanda? Não foi da Holanda, não, foi da Bélgica. Bélgica. Pois é, Lili, faltou nossa pesquisa aqui. Quem que foi o ganhador da Copa? Eu achei que vocês fossem saber, meninos, né? Vocês já deveriam saber, não é assim? Eu sei. Menina gosta de boneca, menino gosta de futebol. Aí é você que tá dizendo. Eu gosto de futebol, mas eu nunca lembro de nada. Não é porque eu não gosto, a é porque eu não ganhou, lembro. A França ganhou Eu ia a final. brincar, você falou meninas gostam de futebol e boneco, fala meninas vestem azul e coisa, mas isso é de 2019, acho, não é 2018. Não. Verdade. Mas a França que ganhou a Copa, a tal campeã. O Brasil perdeu nas quartas, não foi nem na semi, eu acho, perdeu nas quartas. Quem que era o técnico de 2018? Me lembra? Cacilda Beck, eu acho que foi Filipão. Tite, Filipão. Não, Filipão foi do 7x1, ele saiu depois. Aí nessa Copa que teve na Rússia foi o Tite, ele continuou. Já tá tanto tempo assim, já. Tite ou Parreira? O Parreira voltou Tite, uma época, né? Não, foi o Que Tite, isso? gente. Gente, vocês estão muito desinformados de futebol cara. mesmo, hein? Não, cara, eu sei de Vamos tudo na dar época que acontece. Seguinte, Eu não pausa pra consigo. arquitetura, vamos ver. Eu não consigo notícias de lembrar, futebol. mas no momento em que Vamos lá. acontece, eu sou super interessada. Vamos lá. Eu Quem só não ganhou? registro. Não, gente, quem ganhou, tem certeza, foi a França. Não. Seleção francesa. Quem lá, ganhou, bem. sim, mas O Brasil. eu Quem quero ficou em detalhes segundo antes lugar? disso, Eu acho que quero foi a detalhes Bélgica. agora. França, Croácia. Foi a Croácia. Bélgica. A gente foi eliminado pela Bélgica. Você Foi. vê, lugar o Brasil ficou na Copa do Mundo. Nossa, precisa pegar o Google, Ficou em né? Bota aí sexto, em 7x1 pra gente quinto. conferir. Terminamos em 14º lugar, saiu nas quartas de final. Sim. Eu lembro da que eu tava em casa Eliminado vendo pela esse 7x1, eu não Bélgica na acreditava. quarta, Foi essa a memória é Bélgica. boa, Isso é a Bélgica eu lembrava. Então, isso aí. Agora eu quero saber Quem que era o técnico, né? Quer dizer, o Adilson deve ter razão. Agora eu já acredito. O que ele falar, eu acredito agora. Tite. Tá correto. Fica Tite. Que isso, hein, rapaz? E você Ué. torce pra quem, além do Brasil? O time? Time.
Você é Você flamenguista? sabe, sou flamenguista. Ah, muito bem. Sou flamenguista. Somos Minha todos, seleção Rafael. Flamengo. Rafael Não, sou não, corintiano. ele deve ser um time lá de Guaratinguetá. Flamenguista paulista é corintiano. Cássio não. Fagner. Danilo, Danilo, Marcelo. Danilo, Que isso? Luiz, Olha o Felipe nossa, Luiz, aqui. flamenguista. Aí, dá tantas Felipe alegrias. Luiz, que é juiz forano. Felipe Luiz é Temos juiz aqui, ó, Danilo forano? de Bicas e o Felipe Luiz é juiz forano? Felipe Luiz não, é o... É o Dani... Não, o Felipe Luiz não. Era o É o Davi Luiz, que era. Davi Luiz, Davi Luiz. São meio parente, né? É Luiz. O Felipe Luiz também é juiz forano. O Davi Luiz, não sei o que é. Eu não sei se ele é daqui ou se viveu a vida inteira. Quem? Aqui, o Davi Luiz. Assim, Davi Luiz é daqui, né? Mas aquela coisa, não Ele é sei se daqui, mas não sei se é a família dele ou se ele nasceu. Mas sim, é daqui. É uma coisa a gente tem certeza. O Giovanni Gávea é juiz forano. É juiz forano. Sim. Márcia Fu. Márcia Fu. Mudamos totalmente de gato para ganso, total, né? Voltando aqui para o mundo da arquitetura e do urbanismo. Olha só, foi um ano bom pra gente, foi o ano também da... Bom pra gente, bom pra arquitetura, assim. Foi o ano da Bienal de Veneza também, né? De 2 em 2, 2016, 2018, que foi o Muros de Ar. A gente fez um cast lindo, né? Sobre isso com a Carla Joaçaba e com o Gabriel, né? Que era um dos curadores do Pavilhão do Brasil. Que Carla foi Joaçaba, super... que está sempre na lista aí das concorrentes ao Príncipe, sempre né? Premiada, sempre aparece na lista. É verdade. Né? E com reconhecimento cada vez maior, né, internacional. E ela foi responsável pelo projeto da Capela, né, uma das capelas do Vaticano, que faz parte em uma das ilhas, lá que é uma exposição paralela, digamos, né, do pavilhão, que foi maravilhosa, né? E eu lembro que ela no cast foi engraçado quando a gente pediu dica no final. Vocês lembram que ela estava assim, ai, gente, eu não tenho dica, eu tô tão para baixo, o mundo tá tão ruim. Ela estava tão assim, desacreditada, não lembra? E esse a minha episódio dica eu é não sair do participei. Brasil, vai embora, Não muda de participou? vida, um negócio assim. Não participei, esse episódio não. Eu não sei qual porquê, se eu estava doente ou se eu tinha algum compromisso, mas eu acho que vocês gravaram de tarde, numa tarde, e eu não pude por algum porque o motivo. Gabriel estava nos Estados Unidos, né? Não sei se ele estava no Brasil. O Gabriel estava nos Estados Unidos, sim. Ele continua lá, se não me engano. Sim, ele é professor no MIT, se não me engano, num dos braços lá no MIT, que é um cara Inclusive, essa arte foi ele que fez. Ah, é? Foi verdade. Foi, porque geralmente eu que faço as artes. É isso mesmo. Aí, por algum motivo, acho que ele sugeriu fazer, a gente mandou material para ele fez. Ele ofereceu, né? Ele ofereceu Sim, de fazer. ofereceu. Sim, Não, e a gente tá fazendo isso aqui, é tanta coisa que a gente já gravou que você tinha um deletado agora. É verdade. Gente, Ó, Eu gostei muito desse cast, eu gravei ele assim também. Gostei muito do papo. E lembro da dica dela, até isso eu lembro, nunca lembro de nada. Tá escrito aqui, ó, Aline, Cruz e Rafa conduziram o bate-papo. Por que você não estava, hein, Adilson? Porque foi de tarde, aí você não podia ir. Não sei exatamente porque eu não pude, mas eu também não lembro. Não vou lembrar. Já que a gente está rodando o site aqui, uma curiosidade, alguns casts a gente bota também os vídeos e tal, e eu acho que acho que esse foi um dos únicos que a gente botou links de vídeos e tal, e aqui, se vocês perceberem, os textos ainda eram curtos, porque a gente não tinha parceria com a Hackdaily, então os textos não... A gente não produzia os textos, é a Lili que é responsável. Eles eram mais só uma chamada para o programa, né? Não, e teve uma série aqui de debate que a gente fez sobre aquela série As Casas Mais Extraordinárias do Mundo. Sim. Cara, essa série foi mó barato gravar. A gente escolhia qual casa que você gostou mais e tal. Pra quem não sabe, tem uma série na Netflix que chama As Casas Mais Extraordinárias do Mundo. Ainda tem? Será? Deve ter. Ainda tem. Tem 2 temporadas. A gente fez das 2 temporadas, né? A gente fez essa conversa sobre as 2 temporadas e eles eram 2 pessoas que vão lá, um arquiteto e acho que era corretora e atriz, e ela vai visitar as casas ao redor do mundo, e a gente elencava assim, as casas que a gente mais gostou, a gente achou legal a visita daquela casa. Então foi bem legal, foi bem divertido participar desses 2 episódios. Foi o primeiro de uma série, assim, né? Tipo assim, ele entra meio que na ideia, né, de cinema, né, de trazer uma coisa, mas era uma série, foi o primeiro que a gente fez, então teve 2 episódios, né? Sim. Da temporada 1 e da temporada 2. E a temporada 1 que ela vai por tipos de casa e depois vai por localidades, né? Uma coisa assim. Tem uma divisão. A primeira não tem muita divisão. Não, tem alguma coisa assim. Tem.
É da BBC, ela é inglesa, né? Sim, inglesa. Eu lembro que tinha alguma divisão que mudou de uma temporada. que uma temporada de fato depois foi para localidades, casas no Japão, casas no Sol, né? Foi isso mesmo. Casos em localidades diferentes. E a primeira, eu tô tentando lembrar, eu não lembro, gente. Olha só. Eu te entendo. Tem uma coisa interessante de gravar em off, que rolou em off. A Netflix ela lançou a segunda temporada em 2 partes. Quando acabou a primeira, a gente não vamos gravar. E aí eu fui pesquisar assim, gente, peraí, eu acho que não acabou a temporada não, porque só tinha 4 episódios, tinha poucos episódios. Aí a gente esperou acabar a segunda para gravar. Tanto é que a primeira é de 2018, que a gente é o ano que a gente tá aqui, e a outra temporada a gente só gravou em 2019, sim. Tô vendo aqui, foi o do Pritzker, né, em termos de prêmios, aqui foi o Balkrishna Doshi. Sim. Né, também surpreendendo todo mundo, né, porque o pessoal que entende muito de arquitetura, os dois e tal, o Bruno, os convidados, sempre faz uma apostinha, né, quem vai ser o premiado. Rafael não ganhou nenhuma, né, Rafael? Porque eu só aposto no Gesquim. Você aposta sempre no Gesquim. Você aposta em quem? Você vai mudando, Adilson, ou não? Você vai mudando, né? Você não fica com uma aposta fixa, não, né? Eu geralmente eu vou apostar nos clássicos, assim, que não ganharam ainda, mas que podem ganhar a qualquer momento. Stephen Hall, né? O Libeskind, até brasileiro, assim, entra na roda. Às vezes a gente lembra, sei lá, a gente falou uma vez, quando a gente falou sobre a arquitetura do Brasil, até o Bruno falou que, por exemplo, o Angelo Bucci seria uma das pessoas que poderiam ganhar mais pra frente. Ele acredita também que agora talvez ele não ganhe, mas futuramente quem sabe. Né? Mas o Balkrishna Doshi é um desses que, né, foram premiados pelo conjunto da obra, né, como fizeram com... Trabalhou com Le Corbusier, né? Com o Niemeyer. Já. Mas muita gente o conheceu a partir da premiação, né? Sim. Porque não era um nome pra gente, eu acho, não era um nome tão, né, mainstream, não. Eu acho que ele ainda continua bastante desconhecido da gente. Agora, em termos de perdas também, só falando, Stephen Hawking morre em 2018, Stan Lee merecia um cast, né? Da gente pegar um pouco a pegada a linguagem urbana, assim, das coisas dele, não? Acho que dá, hein? Acho que dá um cast, né? E a Beatriz Segal, você sabia que ela morreu? A Odete Reutemann. Sim, eu pus aqui porque isso é um Não, fato você pôs ela junto com o Gil Gomes, Gil Gomes. Morre, Beatriz Segal. Pois é. Aqui e agora. Ai, gente, foi ótimo. Esse do morreu, era muito difícil sintetizar, porque eu quero pôr todo mundo. Mas a gente tá pulando essa coisa das músicas. 2018 são as duplas aí, né? Jorge Mateus. O primeiro era uma coisa americana, Gustavo né? Lima e você. Olha só, as músicas mais tocadas no Brasil. Jorge Mateus, a música Propaganda. Ao vivo. Whatever, né? Ao vivo, a né? segunda, aí tudo bem. A Anitta. Aí tudo bem que eu quero dizer assim. Pelo menos já ouviu falar. Sim. Se bem que Jorge Mateus também, a gente já ouviu falar, né? Jorge Mateus. Eu só não sei quem é o Jorge, quem é o Mateus. Eu não sei quem é nenhum dos dois, nem se eu ouvi, nem se eu os vi, mas eu já ouvi falar. Tipo caviar, já ouvi falar. Mas, e no mundo o Drake, que depois ganhou, tá sempre nas paradas, aí que eu também não reconheço. Ele é canadense, sabia? Eu não sabia disso. Não faço a menor ideia, também não sei o que ele toca, assim. Ele não toca nada, ele só canta, ele é rap. Então tá, agora, então é isso. Tem um episódio aqui, uma curiosidade de bastidores. Teve um episódio aqui que a gente gravou 2 vezes para ele ir ao ar, que foi de Pro Iraigo. Você lembra disso? Vezes? Não. Gravamos eu, você, o Caio e o Guga. Deu errado? A gente gravou uma vez, acho que deu problema na gravação. Perdi o arquivo porque meu computador deu vírus, eu formatei e nessa formatação ele foi embora o arquivo. A gente gravou de novo. Mas eu lembro que assim, a primeira gravação tinha durado 1 hora e tanta. Aí a gente, por conta de conhecer o assunto, de estar mais por dentro, foi bem mais curtinha a gravação. Esse. Foi mesmo. Mas assim, esse não foi o único que a gente gravou 2 vezes. Depois acho que a segunda o Bruno participou, né? Não. Não. Esse não. Mas 2018, vamos passar, vamos virar? Vamos passar. Ou tem mais alguma coisa importante? Não, o melhor filme de 2018 não faz muito sentido, não, que é o A Forma da Água. Vocês lembram do A Forma da Água? Lembro. Pior que eu vi esse filme. Não, né? Esse filme é legal. Mas por quê? Por quê? Sem entender. Mas enfim, cheio de filme bom também. E 2019? Vamos lá. Nossa, 2019 pra gente aqui, enquanto as outras folhas estavam mais ou menos preenchidas, essa aqui tá completamente preenchida de episódio.
Olha que loucura, 2019. 2019 é o ano que a gente episódio. começa a fazer semanal. A gente decide, num determinado período, fazer episódios semanais. Isso. Foi no meio do ano que a gente decidiu correr atrás de fazer Isso. entrevistas. Exatamente. E, poxa, a partir desse ano a gente começou a trabalhar ferrenhamente. Não, e aí não estão os especiais, que eu acho que é 2020 só, se não me engano. Não, alguns... Os especiais não estão aí. não Esse tão Não, aí é não só tão. da grade mesmo, os que a gente chama Especiais de que a gente chama de especial são episódios que a gente consegue algum tipo de patrocínio ou mesmo parcerias que a gente vai fazendo. E pra gente é muito importante esse ano, que é o ano que a gente, né, consolida a parceria com a ArcDaily, né? Sim. E isso, antes era de 15 em 15, né? Depois que a gente começa a ter um volume maior, mas foi um ano de 34 episódios, é muito a mais que os outros, né? Na tabela que a gente se dá conta, né? Do quantos foram, né? E foram 10 entrevistas, olha só que salto mesmo, né? Cinema foram 3 livros clássicos, a gente fez um só, olha só como é que nós estudamos um pouco, porque o de livros clássicos dá trabalho, Verdade, a gente tem que sim. dar, a gente tem que lembrar, a gente faz, né? Tem a audiência também sugere, né? A gente corre atrás mesmo. E se você pegar o livro da Barros, no nosso caso, é um livro fininho. Nem um livro grande. Ué, assim. eu não tinha lido, eu li pro cast, pra você ter uma ideia. Quando você sugeriu, eu falei, "Ih, será? Eu não devia falar isso, mas não tinha lido ainda não. Pois é. E a gente faz 10 entrevistas, então, né? Super Limão. Posso citar aqui. Posso acompanhar aqui? Posso falar? Rafa? Pode. Bom, foi Baco Arquitetos, Super Limão, que tem aqui uns que pulam Terra e Tuma, ArcBR, Gustavo Pena, grande Gustavo Pena, Lins Arquitetos, Rua Arquitetos, Norte Arquitetos, Marcos Bertoldi, que não é arquitetos. Bertoldi, mas Porque o Norte Arquitetos fala, não sei o que é arquiteto, sei o que é arquiteto, sei o que é arquiteto. Mas sim, um monte de entrevista, cara. E o que foi mais legal, quando a gente chamava alguns escritórios para entrevistar, ninguém tem obrigação de conhecer o nosso trabalho, mas alguns conheciam, assim, já tinham ouvido. Foi tão legal, cara. E isso, de alguma forma, fez com que a gente ganhasse visibilidade em outros meios. Isso somado também às publicações que a gente começou a ter no ArcDaily. Verdade. Sim. Talvez foi o ano que a gente realmente começou a ter isso, né? Assim, eu ouço você, você... Foi nesse ano que você foi que você tinha ido num congresso e te pararam, te reconheceram no congresso? Não vou lembrar o ano. Eu lembro da situação, né? Que vieram falar comigo foi que ano? Pode ter sido 2019, sim. Acho que sim. Mas conta aí como é que foi. Não, foi isso, acho que foi num corredor, né? Não me lembro mais da situação específica, mas acho que depois eu apresentei um trabalho, vieram falar comigo. A pessoa estava na sala, que eu estava apresentando um trabalho num congresso, aí viu o nome, ligou o nome, a voz, né? Sim, que isso é interessante também, né? E é uma coisa que as pessoas pedem, né, pra gente, agora que a gente está mais ativo, né, na rede social, essa vontade de saber quem é, assim, de ter a cara, ficou mais evidente pra gente, né? A gente antes não sei, parece tão próximo pra gente, né, quando a gente está conversando e tal, que a gente não sabe como é que é para quem está ouvindo. E quem nos ouve fala que já tem uma relação de familiaridade com a gente, mas que é bom ver o rosto, né? E aí essa menina veio falar comigo, foi super legal. E pelo nome, ela veio, mas você quer do ArchiCast? Ele do ArchiCast, mas sou. Ela não me pediu foto nem nada, ficou por isso mesmo, mas foi ótimo. Ainda, Lili. Não, porque foto porque você não aparece na TV. Pediu, grava aqui uma mensagem. Dá um oi aqui, dá um oi aqui. É verdade. E essa coisa, às vezes, da gente perceber como é que é a nossa voz também, né? Que a gente não é da área, né? A gente faz isso, né? Por prazer e por agora, assim, né? Uma coisa que a gente está levando a sério, porque está vendo o resultado, assim. Levando a sério no sentido... Então, ficando mais profissa, né? Igual você mesmo entregou, falou. gente. Foi mal, desculpa. Não. Ficando mais profissa, que é um exemplo disso, né? E aí, inclusive, a coisa da voz, né? Assim, perceber se a voz é boa ou não é. Nossas vozes são boas para um programa de áudio. Eu nunca tinha imaginado isso. Eu tenho sérios problemas de dicção. Às vezes eu como umas palavrinhas e tal. Não, mas eu acho que não é nada de não entender, assim, não. Eu acho, quando eu escuto o nosso cast, eu acho bom, você parece... E eu já ouvi falar, né? As pessoas gostam. Porque, gente, se não gostasse da nossa voz, ninguém ouvia também, não é? Você não acha?
Não dá. Você falou uma coisa ruim, que é interessante. O Adilson falou da questão de nos conhecer e tal. Eu acho que também teve gente ao longo desse processo que deve ter deixado de nos ouvir, né? Chega público. Eu acho que isso acontece, porque nós somos ouvintes de podcast também. E vários podcasts que eu ouvi há um tempo eu já não escuto mais, até porque a gente vai mudando, né? Não, e hoje eu sou, mas eu não era, lembra? Quando eu vi a primeira vez, era uma mídia que eu tinha pouquíssimo contato. Vocês é que me apresentaram, né? É engraçado porque quando a gente montou o ArcCast, eu achava que já estava extremamente saturado de podcasts. Imagina. De muito podcast. Nossa, tem muito podcast já. Só então, em 2016 a gente estava atrasado. E aí chegou para 2018, 2019, cara, bombou ainda mais. Detalhe, a gente não falou isso. Não tinha Spotify, não tinha podcast no Spotify. É verdade. É verdade. A gente lançou podcast, era iTunes e site. Até existiu o Spotify, eu acho que em determinado ano, mas ele não tinha podcast. Não tinha podcast. É verdade. E depois, o Brasil hoje é o segundo mercado de podcast. De ouvintes, né? De ouvintes. E agora inventaram esse negócio de podcast em vídeo, né? Essa maluquice. Opa, até... Olha o trabalho que vocês estão dando. Pois porque é o seguinte, podcast é um produto de áudio, né? Mas aí bombaram vários podcasts, né? Que começaram... Na verdade, bombaram programas como esse aqui, em vídeo, as pessoas conversando, que eles chamaram de podcast. E a galera que já fazia podcast, como nós, por exemplo, a gente ficou assim, mas isso não é podcast. Mas isso não é podcast, é outra coisa e tal. E é, na verdade, o que a gente está fazendo, que é uma grande experiência, que a gente, inclusive, quer o feedback de vocês. Né? É verdade. Pra gente saber se isso faz sentido ou não. Às vezes não faz sentido nenhum. Não, e a dinâmica dos convidados, por exemplo, que é uma característica nossa, assim, né? Depende muito do online, né? Assim, da possibilidade do remoto. Porque se você for restringir os convidados pela participação física, né? Assim, não é mais tão viável. Né? E tem uma coisa que esses podcasts, que são programas de entrevista que estão no YouTube, o que eles fazem basicamente é programa de entrevista. Podcast, pelo menos assim, desde o início a gente se propõe a discutir um assunto. Aqui é claro, a gente recebe para entrevistar, obviamente que nesse caso a estrela é o convidado, mas a gente se propõe a muito mais que isso, né? A ter o assunto aqui como debate. E também tem outros formatos de podcast, né? Então, muitas vezes, quem está nos ouvindo aqui só conhece esse formato, mas tem um de histórias, né? Eu gosto bem desses que são também narrados, assim. Ficcionais ou documentários mesmo. A gente até já falou, né, assim, dos podcasts que a gente gosta também, mas é uma mídia viciante mesmo, né? É super bom, assim, né? Antes eu ouvia rádio, assim, não de música, rádio de notícia. Eu gosto muito de... Aqui, a cada 20 minutos tudo pode mudar, né? Eu escutava muito bandidismo. Eu gosto, né? Viajava muito agora, nesse último ano e meio, não, né, mas sempre, né, semanalmente, porque eu trabalho no Rio e tal. Sempre ouvia rádio também, CBN, eu não sei o quê, quando estava chegando, porque não pega no meio do caminho. Agora é podcast, assim, né? Desde que eu descobri, né, assim, o podcast, tardiamente, né? Mas... fantástico, né? Você coloca o que você quiser, tem podcast de tudo quanto é coisa. Sim. E é sempre bem feito, assim, né? Tem um cuidado. Eu acho ótimo. Os que a gente ouve tem cuidado. A gente se preocupa com isso e tal. Não que os outros não tenham qualidade, não é isso. Mas assim, existem várias outras propostas de podcast também. E uma coisa que a gente sempre se colocou, assim, como um questionamento. A gente está fazendo um piloto aqui desse modelo e a gente sempre falou que o podcast Arquitetura era uma coisa curiosa, porque não tinha imagem, né? A arquitetura é muita imagem e tal. Será que a gente vindo para esse modelo, a gente vai ter que ter um compromisso com a imagem ou não? Porque a gente está levando aqui sem preocupar com a imagem. Às vezes, quando eu abro aqui, mas sim, não tem. As pessoas que estão ouvindo a gente não estão vendo. Não estão vendo que a gente não teve essa preocupação de início de fazer alguma coisa muito visual. Até para, obviamente, isso estar completamente completo no áudio. Isso. É uma outra forma de abordar a arquitetura, né? E isso que o Adilson está querendo dizer é o seguinte: a gente não vai falar, tá vendo isso aqui, ó? Vocês estão vendo aqui? Não tem jeito, porque se você está aqui nos ouvindo via você Spotify... diz para esse programa, né, especificamente. Via Spotify você não está vendo, mas quem está no YouTube aqui agora, né, aproveita, dá um like, se inscreve no canal. A gente vai vendo. Fazer isso sempre, mas é assim mesmo. Mas é assim porque, né, meu filho me ensina isso todo dia, quando ele fica assistindo lá, eu escuto os caras... E se você curte mesmo, clica aí, se inscreve, né, ajuda, isso tudo faz muita diferença. É verdade, faz. Porque tem a ver com a visibilidade, que é o que a gente estava falando aqui, que o Arcdale nos deu,
e que nos proporcionou, né, fazer todas essas entrevistas. E assim, a gente também sempre está nessa discussão desde o início do podcast, a gente vai ser uma coisa para informar ou para entreter? A gente sempre tem essas discussões aqui. A gente, por algum tempo, a gente discutiu isso. A Lili, eu lembro, a opinião minha, mas estava mais para entretenimento, a opinião da Lili estava mais para informação. Foi. E a gente chegou no meio termo. Assim, lá vem essa acadêmica pesquisadora, influenciada pelo doutorado. Não, mas isso é legal de falar também, porque assim, é importante que a gente fale para todo mundo, para um maior número de pessoas. Mas é legal também se a gente puxar algumas coisas que estão sendo discutidas na academia e que são. E para a gente também ter a coisa plausível, palpável no mundo real. Então, hoje, eu acho que a gente... Aí é uma conversa que eu sempre tenho com o Rafa e com a Lili, a gente sempre está fazendo assim, puxando para um lado, puxando para o outro, mas a gente entende que o nosso produto também tem que divertir, tem que entreter. Entretenimento porque é leve, é entretenimento porque a informação ela vem porque o papo é bom, porque as pessoas estão informadas, porque a coisa está bem construída, mas o formato é leve, né? Agora, realmente tem pautas que são pautas mais sérias, assim, mais técnicas, a gente está sempre buscando como fazer isso, né, de uma forma, sem perder a característica do programa, né? Para que se torne atrativo, por exemplo, um episódio sobre livro, né, que a gente fala de um livro específico, pode ser chato para quem, né, não gosta dessa informação, mas pode ser extremamente útil para quem está fazendo um trabalho de faculdade ou está numa pesquisa. E são super acessados os de perfil que a gente fez, da Lina Bobardi e do Frank Lloyd Wright, são super assim, né, as pessoas comentando. E é o tipo da coisa que interessa, né? O estudante de arquitetura, o arquiteto. E graças a Deus pelos convidados, né, gente? A gente tem também a oportunidade de conversar com pessoas, assim... que a gente não imaginava que né? conseguiríamos chegar nesse... E foi sempre com a cara e com a coragem, né? A gente sempre e todo mundo se surpreende com o podcast. A maioria, às vezes, nem sabia. Agora não, agora eles já nos ouvem, né? Assim, mas né, logo, talvez aqui em 2019, que a gente, né, teve um monte de entrevistas, às vezes conhece a mídia, podcast, mas pouco, né? Sim. Esse susto, né, que você levou e tal, mas assim, que as pessoas realmente não conhecem. Não conhecem. E eu tô lembrando agora, eu me lembro que lá em 2011, 2012, eu já tinha muita vontade de fazer um podcast, só que não era sobre arquitetura. Porque a gente já consome podcast há muito tempo, né? Assim, eu comecei a escutar podcast mesmo foi em 2008. 2007 para 2008. Não tinha mais nada para fazer, não é possível. O que eu estava fazendo? Eu vou tentar lembrar quem que me indicou. O primeiro podcast que eu vi, acho que a maioria dos brasileiros que tomaram contato com essa mídia foi o Nerdcast, que é um dos maiores podcasts aí de cultura pop e tal. E dali fui descobrindo Eu lembro quem me indicou, foi o Guga, Gustavo. Foi o Guga? Foi. E eu tô tentando lembrar. O podcast era muito de cultura nerd. Muito de cultura nerd. Isso. E eu lembro de eu ter começado. Na época eu comecei a trabalhar com ele. Quando eu conheci o Gustavo, quando eu comecei a trabalhar com o Gustavo. E aí, desde então, sempre ouvindo. Hoje em dia, ouvindo menos, porque produzir podcast também toma um pouco de tempo e assim. E eu tenho uma certa preocupação, que é esquisita, que outros talvez não tivessem. Eu fico muito preocupado em ser influenciável, em ser influenciado por outros formatos, e achar que só existe um formato, e às vezes eu fico evitando de ouvir muita diversidade para falar, vou fazer alguma coisa que a gente acha, que a gente acredita e tal. Não que a gente não possa ouvir outros, mas eu tenho um pouco essa... São fases. Eu estou no momento de consumir total, por exemplo, né? E com um olhar tanto de entretenimento, aquilo que eu gosto mesmo de ouvir, substituindo por outras coisas que eu ouvi, quanto também por um olhar já profissional, mais, digamos, mais malicioso, pegando coisas que eu acho que a gente pode melhorar e tal, né? Eu estou bem nessa fase, mas eu acho que é fase também. Aproveita e escreve aí nos comentários o que a gente pode melhorar. O que vocês gostariam de ver mais em vídeo, né? Porque a gente tá querendo entender um pouquinho como que um podcast pode se não, e dicas também, assim, vocês falam rápido, não dá para entender, sei lá, entendeu? Porque ninguém fala essas coisas, as pessoas ficam também, não gostam de criticar, assim, né? Mas a gente quer ouvir, né? Falando todo mundo junto ao mesmo tempo. Haters, a gente fala muito, mas a gente quer ouvir. A gente adora hater. Hater porque os haters nos colocam, nos apontam para as coisas. Eu adoro muito, não. Não, tô brincando. Brincadeira, até porque a gente não tem, né? I hate you, né? Eu ia te falar que, assim,
ter hater é um pouco da... É um pouco do... Quem tá na chuva pra se molhar. É. Mas em 2019 a gente passou direto, então falamos de... A gente não falou 2019, Falou de 2019, teve falou, Não, a incêndio de Notre Dame, né? Que foi aí a indústria de games, né? Deu uma mão para a indústria da construção civil, da arquitetura, que, né? Quando eles entregaram lá todo o mapeamento levantado já para qual jogo que foi que eles tinham feito? Assassin's Creed. Assassin's Creed. O que vocês estão falando? A Notre Incêndio Dame, na né? Notre Incêndio Dame. na Sim, Notre mas o Dame que tem e isso, Vamos explicar para Lili. Então, Lili, Cultura nerd, isso. Cultura Eu nerd, deveria saber. Notre Dame pegou fogo, você tá sabendo, Isso né? eu vi, sim. Então, o que Eu vi, acontece não, é que mas eu depois sei. da Notre Dame ter pegado fogo, a indústria de jogo fez um jogo em Paris e tinha um modelo da Notre Dame modelado em 3D. E aí a empresa, acho que a Ubisoft, ofereceu a modelagem tridimensional da Notre Dame para auxiliar. avaliar, para auxiliar no é? restauro. Não sabia, não. Não sabia. Eu Mas, estava lá, né? eu estava lá. Você estava lá? Mas não vi o incêndio, mas sim. Tinha acabado de sair de lá, sério. Foi louco mesmo, né? Loucura. Você saiu correndo. Saí correndo total. 2019 surge Greta Thunberg para o mundo. Lembra da Greta? Ela Lembro. continua aí fazendo por nós muita coisa, né? No projeto dela que era Sexta-feiras pelo Futuro, né? Que era uma greve de estudantes, né? Que não iam para aula toda sexta-feira para protestar pelo meio ambiente, né, contra a agressão ao meio ambiente. E esse ano, né, agora recentemente, essa semana, saiu o relatório do IPCC de uma forma super aguda, não sei se vocês viram, né? Todo mundo viu, né, porque virou uma coisa, olha, ou a gente muda já, ou já era. Assim, né? É coisa... 20 a gente tem que fazer um anos, cast 30 sobre essa questão das mudanças climáticas, assim, e os impactos em diversas áreas. É um bom cast também. E é um ano de perdas, né, também aí. O IMP faleceu. Todo ano é um ano de João perdas, Gilberto. João Gilberto e o Serguei, eu botei eles juntos também. Aí isso foi proposital. E o Boechat, né? Nossa senhora, o Boechat foi demais. Nossa, você lembra do Boechat, gente? Que eu foi. só A ouvi gente a Band fala aí da News Band por causa News, dele. Né? Nossa, foi O muito Band triste. News absorve, mas Foi o muito triste. Boechat era fantástico, né? Que loucura aquele. Loucura. Outra pessoa que foi de repente foi a Fernanda Young. Nossa. Né? De não acreditar também, né? Gugu liberado. O Gugu foi um acidente, né? A Acidente gente sempre doméstico. brinca com E o Bira, Bira? o Bira do Jô Soares, gente. O Bira morreu? Ué, esse Bira aqui não é o Bira do Jô mesmo? Soares, não? Eu Não acho que é sabia, não, ele, gente. gente. Sim, Vou ele. fazer... É ele mesmo. É ele. Sim. Infelizmente Tá bom. faleceu. O Arata Isozaki ganha o Pritzker 2019. Sim, a gente Fizemos fez um um episódio episódio sobre sobre o Arato Sozaki. Fizemos. Fizemos. Sempre fizemos. O Pritzker a gente sempre faz. O Pritzker os episódios sobre o Pritzker estão de 2 em 2 anos agora. 2 anos. A gente tem que descansar um ano, né, para estudar. E aí já faz de 2. Richard Rogers ganha a Golden Medal da... Grande Ricardo Rogério. do American Institute of Architects. E o Riba, o Nicholas Grimshaw também, né? Grandes nomes aí. Nossa, sabe uma coisa que eu lembro do Nicholas Grimshaw? Tem um projeto, uma foto do projeto Grimshaw que eu botei no meu convite de formatura de arquitetura. Ah, é? Olha como Muito é que aleatória você é fã, essa né? informação, né? Não, Muito eu aleatório. acho que ela é bem Muito representativa. É, Você que conhece coisa. Eu muito, adorava, eu adoro, eu gosto muito, mas hoje nem com pouco menos... de- Não tanto, né? Com não tanta visibilidade, mas eu adorava o que o Grimshaw fazia. Agora, foi o centenário da Bauhaus, né? A gente fez o Sim. cast sobre isso também, Verdade. né? Foi o ano do centenário da Bauhaus, super legal. Um monte de evento, né? A respeito Sim. disso também. Voltando aos episódios, a gente fez também filmes, né? Que foram 3 apenas, né? Que foi A Origem, que foi muito legal. Foi. Quem que foi a Origem? Quem que estava com a gente? Vocês lembram da Origem? Não, Gente, né? olha só. A Origem, eu acho que tava o Guga, eu acho, não sei se estava o Bernardo. Ai, meu Deus, também não Aí tô tem que lembrando. pesquisar, pesquisei, Rafa. Agora Sabe? sim, já, de cara. Já. Sem cortes. Sem cortes. Olha, a Sem gente cortes. fez o Paris Je t'aime. Paris Eu Te Amo. Eu lembro da Janaína participar. Qual que foi o Paris Eu Te Amo? Aquele que são vários São vários microfilmezinhos, que você né? que indicou até. Foi verdade. A pauta era Eu sua. lembrei, agora eu demoro um tempo, é verdade, Paris Je t'aime. Vocês podem ver que já temos um textão, né? Sim, Textão de... sim, são os textos que vão lá para o Arquidaily que a gente produz.
São bons, hein? A E, ó, menina que muita escreve é boa. gente, não, É, a menina que muita escreve é gente muito não boa. acessa o nosso site, nos conheceu via Spotify, agregadores. Lá no site tem tudo que a gente dá de dica lá no final, os links. A gente ainda quer aprimorar mais isso, colocando coisas que a gente fala no meio do episódio também, mas isso demandaria a gente ter uma equipe escutando todos os episódios e colocando. E tem alguns que eu falhei na publicação e não coloquei, que eu tenho que depois O Rafael retomar. que Vocês foi veem que ali. aqui é uma equipe Cada um faz uma compartilhando informações, né? A Compartilhando gente coloca. Mas se produção. você quer mais informação, clica no gostei, se inscreve no Canal. canal, vai na rede social, Você tá muito republica, youtuber, Lili. posta. Deixa um Parabéns. comentário. Aí né, vai claro. ter que aprender uma hora, tem que aprender uma hora. Sim. Mas vamos lá, 2020. A gente começa com Robocop, episódio com Robocop, depois tem a entrevista com a Amanda Olha, já Ferber. um futuro distópico que a gente nem imaginava. E é sempre o primeiro episódio do ano, a gente fez cinema também em 2019, com a É. Akira, 2020 também. É férias, né? A gente Nossa, pensa o Akira assim, tem uma férias história é pra leve. contar pra vocês, gente. Muito triste. O Akira, quando eu tava assistindo pra gravar o cast, o Joaquim começou a assistir comigo, né, tal. Nossa, ele ficou traumatizado com umas cenas assim. E eu, sem querer, deixei ele ver algumas cenas. Não Que sei é porque- um desenho pesado, né? É. O Akira. Mas ele lembra? Será que ele lembra? Ele, durante um bom tempo, ele lembrou. Aham. Mas aí... Que pai é você, Rafael? É, Falta que de pai. noção, não é? Falta de noção. Aí, ó, já me perdi. Ó, em 2020 a gente teve o 100º episódio, a gente fez um episódio comemorativo, respondemos a perguntas da audiência e foi- Recebemos depoimentos de Sim. colaboradores, Exato. da galera dos convidados. Foi muito legal. O Foi tipo assim, 100º episódio foi o terceiro do ano, lá no foi início. como é que fala? Uma massagem massagem no ego. no ego, na alma, assim. É que essas coisas também nos alimentam para continuar, né? Porque não é fácil, gente, né? Muita coisa que a gente faz. Não, nossa. Cada um aqui tem sua vida, suas Outros questões, trabalhos, outros né? trabalhos, Outros trabalhos né? mesmo, Não né? conseguimos viver disso, isso não é o nosso principal, né? Como Não ainda. não, ainda vai depender de vocês, né? E não que isso seja a meta principal, pelo contrário, isso a gente entende desde o início que seria uma consequência desse trabalho que a sem gente dúvida, faz aos pouquinhos. Mas né? realmente, assim, cada vez toma mais tempo, na verdade, Sim. porque a gente se dedica mais, dedica porque mais. a gente está fazendo. Estamos ficando profissa como o Adilson disse, sem falsa modéstia, né? Sim. Foi o ano 2020 que a gente fez a parceria com o pessoal da UIA, porque havia, né, a expectativa de que o congresso fosse em 2020 no Rio, né? O Rio ganha, né, a capital mundial da arquitetura, né? Também é eleito, né, a capital mundial da arquitetura, que coincidiria, né, com o congresso presencial, que foi transferido para esse ano e acabou sendo Feito online, todo né? remoto, né? Mas foi uma parceria legal também, porque é com uma grande instituição, né? Uma instituição internacional, uma das principais representantes da categoria. Então, é um pouco essa consolidação também da gente, né, assim, ter acesso, né, não só ali a bons convidados e tal, mas também a instituições, né, de classe, instituições representativas que é importante também, né? Assim, você está associado, também te dá mais visibilidade, faz as partes conversarem mais, né? Mercado, academia, instituição e tal. Essa é a ideia, né? Sim, com Diálogo entre várias esferas aí, né? Da nossa... E o legal isso que você está falando, né, que é interessante, né? O programa ele começa lá com uma vontade da gente criar uma coisa leve, entretenimento, aos poucos vai ganhando visibilidade e as motivações precisam mudar, né? E aí também a gente vai amadurecendo e essas coisas a gente vai tendo consciência um pouquinho de que deixa de ser só um produto que nos satisfaz, mas que é importante para muita gente, né? Então, assim, e a gente fica muito feliz quando a gente recebe e-mails e mensagens. Aqueles depoimentos do 100º episódio é fantástico. É verdade. E o legal desse ano também, de 2020, que além da parceria com o IA, outras empresas começaram a ver o trabalho que a gente fazia e começaram a investir na gente também. Investir no espaço que a gente estava criando para o mundo da arquitetura. Então, a gente começou a fazer alguns episódios especiais para falar, não só desses patrocinadores, né, falar também das empresas, de outros assuntos que permeavam, por exemplo, a UIA. Exatamente. Foi quando começou, né, a série ArchitCast especial e deu maior frequência de publicação também para a gente, né? Eles têm um formato um pouco diferente, que às vezes são um pouco mais curtos, mais focados, né? Mas foi
foi fantástico, é uma experiência que a gente também continua produzindo, mas foi a partir de 2020 que isso ficou consistente, né, digamos, isso. E aí aumentou muito esse... Exatamente, mas em 2020 vocês vão perceber que tem menos episódios que em 2019, que em 2020 também a gente volta para os quinzenais, né, uma época lá no comecinho, e tudo muito dessa instabilidade, né, de tempo que a gente teria para dedicar. Tem 26 episódios da grade, fora os especiais, mas mesmo assim acho que são menos que 2019. Depois eu não lembro porque 2019 teve tanto, então, assim, tão acima da média, né? Foi porque foi quando a gente começou a fazer, de fato... A gente, do meio do ano até o final, a gente fez semanal. Fizemos semanal. Preenchendo as quinzenas com as entrevistas. Entendi. Porque era viável de fazer. Exatamente. Né? E agora uma coisa, né? Claro, a pandemia de Covid, né? 2020 é o ano da pandemia. E aí acontece uma grande mudança no cenário de consumo de material digital, né? Então, novos podcasts, muitas lives, né? Nossa Muitas senhora. lives. Muita live. Só foi muita bobagem também. Muita bobagem. Né? Muita bobagem. E discutindo muito, assim, os mesmos assuntos sempre. E a gente até teve uma preocupação. Com a pandemia, foi que, assim, estava todo mundo falando da pandemia, esse assunto estava bastante explorado, a gente ficou muito receoso de sempre falar dela. É claro, ela foi assunto quando foi importante, inclusive, assim, no início da pandemia, a gente fez um episódio muito importante, que foi falar das ações que o IAB estava fazendo, né? Um grupo de arquitetos. Depois a gente foi discutir a respeito do ensino de arquitetura na pandemia. E aí teve um terceiro episódio que foi mais leve, para falar de home office, falar das dificuldades, né? É verdade. E das questões que envolviam trabalhar dentro de casa, que tem suas tem seus desafios? Que tem suas coisas boas, mas que tem seus problemas, que eu acho que são maiores do que as coisas boas, minha humilde opinião. E é legal que depois isso vai e desdobra para um episódio que a gente fez também com apoio, que era sobre o futuro do trabalho, né? E como verdade. Que tem muita gente pensando sobre isso, né? E que essa é uma coisa muito... muito na onda, né? E em função dessa questão pesada da pandemia, assim, né? A gente fez mais episódios leves, né? Era o que você estava falando, assim. A gente também quis ser um parceiro, assim, né? Mais leve, né? Para todo mundo. A gente precisava falar de alguns assuntos, mas queria também transmitir coisas boas. Nem a gente aguentava muito, né? A gente também estava... vamos fazer alguma coisa mais simples, mais leve mesmo, né? Que é difícil, né? Tanto é que os 2 últimos episódios do ano a gente fez o Sessão Terapia, né? Sim. Que era assim... Mas que era em cima do artigo, não era o Sessão Terapia? Mas não, acho que não. Problemas da profissão. Sim. O primeiro foi, mas o segundo já foi... O segundo foi... O segundo é porque teve tanto problema que a gente conseguiu um segundo episódio. Exatamente. Que a gente deixou... Tinham várias questões levantadas que a gente não falou. Falou, poxa, a gente fez mais um parte 1 episódio e parte aqui. 2, assim, né? Então, e a audiência participou também, não foi? Acho que participou. Eles enviavam coisas pra gente. E só lembrando desses assuntos leves, foi um episódio um ano que a gente fez sobre games, né? Falando sobre métodos construtivos, containers, assim, a gente estava sempre tentando sair um pouquinho dessa discussão aí. Fizemos também de filmes, né? Gattaca, entrevistamos o Miguel Pinto, que fechou o ciclo do primeiro episódio, né? Sim. Que o primeiro episódio tem uma brincadeira com o arquiteto Sérgio, da Mulheres Apaixonadas, que foi inspirado na figura do Miguel Pinto, que ele, inclusive, Rafael demorou uma vida para perguntar isso para ele. Auxiliava né? o Maneco nos roteiros das novelas, sobretudo da vida do Sérgio, né? Que era o arquiteto da novela. Isso foi muito interessante, foi muito engraçado. Tinha essa fofoca, você confirmou com ele que era ele. Eu confirmei que era isso mesmo. Teve o perfil do Lúcio Costa, que foi um episódio maravilhoso também. Eu adorei fazer, porque eu aprendi tanto nesse do Lúcio Costa, né? Que foi com a Ana Luísa Nobre, né? Sim. E o Guilherme Wisnik. Poxa, do caramba esse cast também, adorei. Esse é aquele cast que você fica encolhido ali, nossa, meus ídolos estão falando, sabe? Mas é aquele que tem orgulho de ter no nosso também, né? Seus de perfil eu gosto demais, assim. Eu acho que tem muita gente boa falando tudo que sabe, muito bom. Verdade. Teve também o episódio do Kit na arquitetura, que foi engraçado também, muito engraçado. E surgiu da polêmica da foto
da casa do Gustavo Lima. Ah, né? Exatamente. Eu não participei, eu acho, desse, do kit da Essa, infelizmente, não participou. Foi a Milena Andreola e o Thiago Berzoini. Isso. E a gente acabou pulando aqui também, foi o episódio com a Amanda, né? Do Architecture Hunter, né? Que a gente conheceu ela pessoalmente numa palestra lá no Mackenzie, né? Que foi o único evento que a gente fez fora do ambiente digital. E depois a gente fez um episódio com ela, foi muito legal também. Ela é super simpática, faz muito sucesso no Instagram com o perfil do Architecture Hunter. Né? Fantástico. E aí, 2020 acabou, a pandemia acabou, só que não. Só que não. Só que não, hoje não. Nossa Senhora. Hoje sim. E aí, 2021, vamos para 2021 pra gente... Vamos para fechar. Não, é só assim, 2020 e 2021 é praticamente o mesmo ano, né? Assim, é uma loucura, assim, mas também na nossa área a valorização da arquitetura residencial, né? Foi para o mercado de arquitetura, para quem estava no campo da prática de projeto, né? Foi um ano importante, houve um aumento de demanda significativa, das pessoas melhorando as casas, comprando lote, né, cara? Que loucura isso, né? Uma migração, de certa forma, assim, de muita gente de cidades grandes para cidades médias, assim, né? Eu conheço, isso é fato mesmo, houve muita gente optou por ficar em isolamento, assim, em outros lugares, né? Assim, cidades menores. E as pessoas comprando terreno para comprar, então o investimento no campo residencial, né, foi bem impressionante. A gente fez também sobre isso, né? A gente fez um episódio no final do ano contando um pouco a respeito disso. Não só em termos de arquitetura, né, mas em termos também de design interiores, né? Projetos de interiores que cresceu pra caramba. As pessoas começaram a olhar para as casas e não gostavam do que estava vendo. Mas é interessante entender esse impacto, né, da pandemia na economia da construção civil. Ainda é bem reduzido, tá parcial. A gente também fez um episódio lá com aquele coletivo dos arquitetos da favela e tal, assim. É um impacto que é grande, mas num mercado restrito, né? Exato. E, por outro lado, também, né, naquele episódio do Urbanistas contra o Corona, a gente abriu, né, a tampa do bueiro, né, e viu uma série de... Mas, ao mesmo tempo, assim, é uma movimentação de um núcleo, né? De trabalho grande, assim, porque não é só o arquiteto que faz o projeto, é a construção também, uma série, assim, moveu uma economia importante, num setor importante para a economia do país, assim, bem ou mal, né? Claro que totalmente desigual como tudo, né? Mas foi um fato dentro da nossa área também de nota, como a percepção, né, da desigualdade absurda, né, nos números de contágio, né? Nos bairros mais pobres mesmo, né, mais adensados, né, os números, né, de número de contágio, né, em áreas pobres e com predominância, por exemplo, de pessoas negras é muito maior do que a das outras, ou seja, a pandemia deu números, né, a outros tipos de número, a uma questão urbana muito forte, né? Sim. E aí surgiram muitos projetos, assim, pensando como trabalhar no pós-pandemia, assim, né? Essa questão de ventilação, né? De presença de áreas verdes na cidade, assim, tem muita pesquisa e muitos projetos mesmo abordando, né? Uma arquitetura pandêmica, né? Que eles falam, assim, porque a tendência é isso acontecer de novo. Não é a primeira vez, né? Assim, não vai ser a última e provavelmente... Não tem um negócio desse? A ciência diz que vai acontecer cada vez mais. Tem esse papo, né? Bom, 2021 é um ano que a gente começa falando de livro. Falando do livro Aprendendo com Las Vegas. Continuando a série de livros clássicos. E, além disso, eu acho que foi um ano... tem sido um ano bastante importante para a gente por conta também das entrevistas e de com quem a gente está falando também. Então, por exemplo... Um episódio importante foi com a Gabriela de Matos. Foi um episódio muito legal, falando da questão das mulheres negras no campo da arquitetura e do urbanismo. E ela já tinha recebido o prêmio, né, do IAB do Rio. A gente conversou também com o Nelson Con. Foi uma entrevista nos bastidores engraçadíssima. Muito engraçado. Nelson Con, inclusive, temos que convidá-lo novamente. E fica o convite, não sei se ele está nos ouvindo, porque ele falou que ia começar a escutar alguns, né? Sim. Verdade. Quem sabe ele não virou fã. Fã não, né? Virou um seguidor aí e ouvinte assíduo. Foi ótimo o bate-papo com ele, né? Foi até um episódio mais longo, não foi? Mais longo até. Um episódio bem longo. A gente gravou, a gente conversou mais de 3 horas. Foi. 2 horas e meia, 3 horas. Foi mesmo.
E porque tava bom mesmo. Tava. Teve um episódio muito bacana, foi muito ouvido, que foi do Lelé, né? Nosso querido... Agora esqueci o nome do Lelé, peraí. João Filgueiras Lima. Obrigado, Rafael. Marcelo Ferraz, o entrevistado. Brasil Arquitetura. E um contato muito especial pra gente foi do André Corrêa do Lago. Para quem não conhece, o André Corrêa do Lago, ele é embaixador do Brasil. Hoje, ele é embaixador do Brasil na Índia, mas já foi curador do Pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza. E foi uma das coisas assim que ele, entre aspas, ele meio que chegou na gente, assim. E a gente ficou muito surpreso, ficou muito lisonjeado com a presença dele com a gente. A gente está puxando ele para participar mais com a gente. E dessas surpresas assim, muito boas, né? Que a gente, de alguma maneira, assim, tenta honrar, né? Não só dele ser um ouvinte, mas também dele ser um participante, para contribuir nessas conversas que a gente tenta trazer aqui, né? Ele é demais, assim. Aí ele a é gente autor dentro da nossa área, né? E assim, fechamos é a trinca do Didi Mocó, né? Já temos arquitetos, engenheiros e diplomatas na nossa... Meu Deus do céu. No nosso time, né? Não podia perder. Sim. Mas é fantástico. Mas é um ano que tem aí mortes complicadas pra gente, sim. né? O Paulo Mendes da Rocha e o Jaime Lerner, né? Que a gente... Super recente, né? O Silvio Soares Macedo também, né? Que é uma figura importantíssima. Eu pus aqui o Paulo Gustavo, que eu senti muito também, eu e todo mundo, o cara fazia rir. Me faz até hoje, né? Os perfis dele, o perfil dele nas redes. Tá, eu volto. É o tipo de coisa que eu vejo 40 vezes, a mesma coisa, e eu rio sempre. Paulo José. Paulo José, foi agora. Nem tá na pauta. Ontem, nem tá na pauta. Que loucura, né? Mas, ao mesmo tempo, aconteceu a UIA, né, 2021 Rio, né, que foi o 27º Congresso Mundial de Arquitetura. Lili foi uma das apresentadoras e uma das mediadoras. Fui uma das mediadoras, olha que delícia, isso o Arquicast me proporcionou, entrevistando o Marcelo Ferraz, foi ótimo, né? E foi em Santa Nieto, do Nieto Soberrano, um escritório fantástico, né? Vocês têm que ver, eu não conhecia muito o trabalho, né? É fantástico o trabalho dela, super gente boa, e foi uma grande... Tem muita coisa boa de material, né, na UIA, que a gente tem que poder ter acesso e aproveitar, né? Bom, teve a chegada das vacinas, está tendo até hoje as polêmicas, mas, assim, no âmbito geral, a gente teve a chegada das vacinas aqui no Brasil, o povo tem se vacinado. Inclusive, uma coisa que a gente não falou no início, a gente já se vacinou, por isso que a gente está fazendo um episódio dessa maneira aqui. Tá? A gente, inclusive, vai deixar um disclaimer lá no início do episódio que a gente acabou não falando, mas é importante salientar, a gente vacinou, né? E a gente espera que todo mundo se vacine. Eu acho que quem assiste a gente espera, né, que tenha essa ideia de que vacinar é importante, né? Espero que sim, né? Acho que sim. Sim. Cara, os números mostram que sim, a adesão à vacina aqui é altíssima, né? Sim. Quem está sofrendo são os Estados Unidos, né? Sim. 50% da população não quer vacinar. Pois é, eu vi esse número é meio estranho, porque tem gente que fala que é 50%, tem gente que fala que é 30%. O fato é de que eles estão com um grande problema porque uma parte considerável da população não está se vacinando. Não, curiosamente, hoje eu vi o dado, tem 50% da população totalmente vacinada e só 8% com uma dose. Caramba. Nossa. Então, assim, é pouquíssimo. É mesmo? Eu vi hoje essa informação. Caramba. Não, loucura. E foi engraçado quando estava fazendo, não tem a ver com isso, mas quando estava fazendo a pauta, né, assim, como estamos ainda em 2021 e tal, você não tem aquela grande retrospectiva, mas o que é engraçado é que tem eventos comemorativos de 2021. Por exemplo, 500 anos da primeira volta ao mundo, sabe? Uma coisa assim, esse ano ele é um ano comemorativo para um monte de coisa, entendeu? Dom Pedro II é coroado imperador do Brasil aos 15 anos. Ele foi coroado com 15 anos há 180 anos atrás. Então, assim, é aniversário de um monte de fato, assim. Curioso, né? Não tem... Sim. 115 anos do primeiro voo do 14 bis, olha aí. Mineiro ali, de Santos Dumont, né? Vizinho aqui. 35 anos do acidente nuclear de Chernobyl, que é uma excelente série, não sei se vocês já viram também. A já série vi. é fantástica. Nossa, é fantástica, a série é né? fantástica, a série é muito boa.
Fim da Guerra do Golfo, da Guerra Fria, há 30 anos atrás. Pouco tempo, né, cara? Mas que vai esquentar o negócio de novo aí, com o Biden tirando as tropas de lá. Sim, sim. E 20 anos do 11 de setembro, né? Assim, falei em tom comemorativo, não foi porque é um spoilerzinho, né? Spoiler. Faz de novo, mas com 15 anos do 11 de setembro. 20 anos do 11 de setembro. 20 anos. Mas tem assunto para tratar nisso daí, né? Verdade. Estamos aqui em 2021, o ano ainda não terminou, mas essa retrospectiva aqui é dos nossos 5 anos. E, bom, a gente espera que a gente possa estar aqui há 5 anos, fazendo uma retrospectiva como essa, tratando de assuntos mais legais, né? A gente espera que o mundo esteja melhor. E a gente, como arquiteto, né, a gente é sempre otimista. Como a gente já falou aqui uns episódios atrás, né? Nossa profissão ela é regada, ela é movida ao otimismo, né? E falei. Não sei mais o que falar. Como diria o mestre Paulo Mendes da Rocha, né? A gente precisa evitar o desastre. Só sendo otimista para evitar o desastre. Isso aí. Não, e vamos para mais 5, vamos embora. E vamos testando modelos, né? Formatos e... É trabalhoso, né? Demoramos para conseguir gravar, foram alguns testes aí. Certamente ainda não tá legal, ideal, ainda é um teste, mas é isso, botar a cara e receber o feedback, queremos... e o apoio de vocês, né? É isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Espero que a gente tenha, de alguma forma, contribuído aí para o seu dia ficar mais interessante, mais tranquilo, mais engraçado. Não sei nem se a gente foi muito engraçado, mas enfim... E, gente, coloca nos comentários aí o que vocês gostaram, sugiram coisas. A gente vai fazer alguns outros protótipos. Não sei se a gente fala protótipos, mas... Não, são piloto. Né? Piloto, isso, obrigado. A gente vai fazer outros pilotos aqui para a gente experimentar esse formato. Cenário. Enfim, a gente vai experimentar mais vezes, aparecer aqui no YouTube. Espero que vocês gostem e deem o feedback para a gente que a gente vai... olhar e também conversar aqui para a gente fazer cada vez mais e melhor conteúdo de arquitetura para vocês, tá? Muito obrigado. Se inscreva no canal. Como é que a gente fala? Se inscreva no canal. No Sanal. Sanal. Aí falei que o problema de dicção. Sanatório, né? Inscreva nesse sanatório. Se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as notificações das atualizações. Não sei se é assim que fala, mas é assim. Eu sei que você tem que se inscrever. A gente não sabe fazer isso, não, mas faz o que puder fazer por nós ali. Isso Clica aí. onde tiver que clicar, né, assim, para a gente continuar rodando junto com vocês. Né? E compartilhe com os amigos, colegas. Né? Sim. E você que está só nos ouvindo, sabe que vocês não vão ser abandonados, tá? A gente vai sempre postar tanto no YouTube quanto nos nossos canais de áudio, tá legal? É isso? Podemos nos despedir? Sim. Podemos. Então, podemos. a gente se despede por aqui. Para aquela lá, principal. Para aquela lá, para as várias aqui que a gente tem. Tchau. Quem tá na minha câmera aqui, operador. Sim. Renatão, que era o câmera do... Renatão, caçulinha. Falou, tchau. Ai. Tem ninguém. E até mais, gente. Até a volta. Tchau. Tchauzinho.